tá? Ah, professor, fala comigo. Quanto tempo de aula vai ser? Cara, a gente vai ter que dar uma reformulada no diário porque teve dias que vocês não tiveram aula. Então o diário ele vai ser reformulado e no próximo sábado eu trago para vocês, até porque o diário não está aqui comigo, o diário fica na escola. Mas acredito eu só estou chutando, tá? Eu não estou afirmando, não. Se eu não me engano, deve ser uns 5 encontros, né? 5 sábados, tá legal? Mas esse é um chute que eu estou dando, não estou afirmando nada para vocês, tá? O que que acontece? Essa matéria, ela é uma matéria que era um pouco extensa, porque você vai aprender sobre doenças sexualmente transmissíveis. Hoje em dia não se fala mais doença, né? Se fala infecção, você vai aprender o porquê. A gente fala de vacinação e também a gente vai falar muito de protocolo. O que é protocolo? Protocolo são diretrizes que se colocam para a gente conseguir ali orientar um paciente portador de uma determinada doença. Então, por exemplo, a gente tem muito protocolo do Ministério da Saúde, protocolo de diabetes, protocolo de hipertensão, né? Protocolo, enfim, até de gestante tem protocolo, protocolo da saúde da mulher, protocolo da saúde do homem, saúde da criança e do adolescente. Então a gente vai trabalhar muito com protocolo. Protocolo não é lei, tá? Você não vai gravar nada de lei, não. Protocolo não tem nada a ver isso. Protocolo é toda uma orientação que eu tenho que dar para o paciente, né? Então, pô, de acordo com o protocolo, o que a gente vai fazer? Ah, tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então a gente vai começar a trabalhar com isso. E a gente vai ter muito a respeito de vacinação, né? O que é mais cobrado para vocês? Né? O que a gente mais puxa a sardinha? É IST, né? Então você vai aprender o que é sífilis, você vai aprender o que é cranco mole, cranco duro, HIV, né? Enfim, todas essas doenças malucas aí. E vacina, né? Vacina, isso aí vocês vão ter que aprender comigo, né? Então, criança quando nasce, quais são as vacinas que tem que dar? Essa, ok, todo mundo sabe, né? BCG e hepatite B, tá, mas se a criança ela nascer com menos de 2 quilos, aí não pode aplicar, tá? Se não pode aplicar ao nascer, então qual o período de tempo que a gente pode fazer a BCG? 4 anos, 11 meses, 29 dias. Né? Então, antes de 5 anos, a criança ela pode tomar a BCG, fora isso, não pode mais tomar. Ah, por quê? Aí você vai aprender comigo por quê. Né? Então, pô, a hepatite B, onde é que aplica? Né? Professor, no deltoide, eu estou falando do bebê. Quantos ml, né? Qual é a agulha, qual é o ângulo, então, tudo isso aí a gente vai aprender, né? O que é vacina, quais são os tipos de vacina que a gente tem, né? Vacina atenuada, inativa, né? Então, pô, tem bactéria viva, tem bactéria não sei o quê, então todas essas coisas a gente vai aprender. Pô, mas tem que ter bactéria na vacina? Tem. Pô, mas meu Deus, você vai matar os outros. Não, pode falar bobeira, tá? Então, todas essas coisas aí a gente vai aprender para chegar lá no dia, lá quando você for trabalhar, não cometer nenhum equívoco. Tudo bem? Tranquilo? Belezinha? Show. Tirando essa situação aqui, alguém quer falar alguma coisa? Ou tá de boa? Tá de boa? Tá todo mundo dormindo mesmo? Então tá jóia. Vamos lá. Sobre a prova. Tobias, Fala desculpa comigo. estar te cortando. Pode falar. Essa matéria, ela não está disponível ali na plataforma do colégio. A gente vai ter alguma apostila para poder estar acompanhando? Como é que vai ser? Tem a apostila e tem também na plataforma da instituição. Epa, até gaguejei. Quando vocês entrarem lá na plataforma, Ah, o tutor de processo de saúde e doença, espera rapidinho, o tutor de processo de saúde e doença, se eu não me engano, é a professora Jaqueline. Então, o que que acontece? Isso aqui é interessante para a gente tirar algumas dúvidas. Como é que foi dividido a parte da organização dos estudos do professor para o aluno? A escola ela fez da seguinte maneira: os professores que eles estão de frente com os alunos dando aula, por exemplo, eu e o Maurício, a gente fica ali na parte de dar aula para vocês, na parte de dar o conteúdo para vocês. E quem fica responsável pela postagem do material são os professores que eles estão justamente de frente com a plataforma. Então, vocês têm 2 professores. Não é que vocês têm 2 professores que darão aula para você, não é isso. Vocês terão eu e o Maurício, que vai dar aula de presencial, vai falar o que vai cair na prova, o que não vai cair. E a gente tem os tutores da plataforma, quer dizer, eu pego o material, eu passo para o professor e falo, olha,
eu tô dando aula para a turma 92S, essa, não é isso? 92S ou 91S? Agora me esqueci aqui. 91S. 91S, isso. Eu tô confundindo com a outra turma. Então eu falo, olha, o exemplo, Jaqueline, eu tô dando hoje, como é que se fala? Tô dando hoje IST, tá? Aí eu vou, preparo o material, mando para a professora ela vai, anexa na plataforma com a turma de vocês para vocês pegarem o material. Eu estou falando a professora Jaqueline, porque geralmente é ela que fica com a disciplina, mas pode ser outro professor. Enfim, quando vocês entrarem na plataforma, o professor que está ali na plataforma, ele que é o tutor da disciplina. A apostila de processo saúde e doença, ela já se encontra disponível na plataforma para vocês. Então, quando terminar a aula, ou quando vocês tiverem um tempo assim disponível, que eu sei que vocês também têm coisas para fazer aí na casa de vocês, quando vocês tiverem um tempinho, dá uma entrada lá, vai estar processo de saúde e doença, está o nome do professor, não se assusta, ele é o professor responsável, ele é o tutor da disciplina na plataforma, e ali dentro a gente tem a apostila de processo de saúde e doença. Se eu não me engano, é a professora Jaqueline ou o professor Rafael, mas independentemente se for um ou outro, ou se não for nenhum dos dois, o nome daquele professor que tiver ali, ele que é o responsável. Tá legal? A apostila. Oi. Então, falando do negócio da plataforma, a gente vai ter que se inscrever na matéria, não é? Perfeito. Sim, mas eu não consigo ter acesso a, tipo, a clínica médica. Fala que eu não posso me Clínica inscrever. médica? Não, esse é do Maurício, E vai acontecer uma coisa com, tipo, se a gente coisar lá, a gente vai conseguir se inscrever? Ué, caso vocês não se inscrevam, faz aquela mesma situação que estava lá na sala de aula. Manda para mim o mais rápido possível o nome de vocês que eu resolvo a vida de vocês. Tá bom. Tá legal? Só Tá. falar para mim, aquele negócio. Vocês têm que se comunicar comigo. Se tiver acontecendo com algum problema, se vocês se comunicar, eu resolvo o problema de vocês. Tá Tá bom. legal? Só, a única coisa só que eu vou pedir para vocês é o seguinte. Tipo assim, vamos supor, hoje é sábado, domingo, tá, aí segunda-feira. Aí segunda-feira não conseguiu. Aí vai esperar passar segunda para chegar sábado para falar comigo? Aí, pô, aí infelizmente não tem como eu ajudar, porque, pô, se vocês não se comunicaram comigo, não tem como eu ajudar nenhum de vocês. Então, tipo assim, vamos supor que você não conseguiu se inscrever, não tem problema nenhum. Fala com a representante, aí tem que dar o nome completo de vocês. O nome completo e o e-mail e o e-mail de vocês, tá? Tem que ser o nome e o e-mail. Legal? Aí vocês falam lá com a representante, falam, olha, eu não consegui acessar a plataforma, não. Manda o nome completo, nome e sobrenome, o e-mail, que ela me manda a lista, aí eu vou na coordenação e falo, olha, tem as meninas lá da coordenação falam, olha, o pessoal aqui não está conseguindo acessar a plataforma, não. Tem como tu escrever isso para mim? O pessoal faz na hora lá. Tá bom, então. É só isso mesmo, tá? Não deixa para fazer nada para depois, não, senão dá ruim, pô. Entendeu? Tá Se bom. eu podendo ajudar, e vocês também adiantando também, pô, a gente resolve isso aí, isso é mole. Entendeu? Só comunicar comigo, tá? Dá uma olhada lá, não conseguiu? Não tem problema nenhum. Faz, ó. Fala com a representante, aí, né, vê a lista ali de pessoas que não estão conseguindo se inscrever, que aí na próxima semana, no caso na segunda-feira, eu vou e resolvo logo isso. Tá bom. Tá? Na segunda mesmo já resolvo logo os troços logo. Mas só que aquele negócio, vocês vão ter que se comunicar. Se vocês não conseguirem se comunicar comigo, aí não tem como ajudar nenhum de vocês. Tá legal? Que aí a gente já elimina já uma dor de cabeça. Okay. Tudo bem? Tá? Aí depois você dá uma olhada lá. Tá? Não conseguiu, manda logo para mim, aí na segunda eu resolvo. Porque hoje é sábado, não tá funcionando, mas domingo também não abre nada. Aí só na segunda-feira mesmo. Tá legal? Tá ótimo. Aí eu vou, mando lá, já acaba logo com isso. Tá? A mesma coisa também em relação Porra, pô, tô tossindo pra caramba. A mesma coisa também em relação ao professor Maurício. Entendeu? Quando acontecer essas coisinhas assim, manda pra gente que é professor que leva lá na coordenação e resolve logo. Tá? Porque senão fica aquela situação chata. Pô, tá todo mundo inscrito, ou tá uma parcela da turma inscrita. Pô, às vezes vocês não estão inscritos, quer dizer, fica mal dor de cabeça. Então, pô, não deixa isso passar em branco, não. Tá? Eu podendo adiantar a vida de vocês, eu adianto, pô. Comigo não descanto a cabeça pra isso, não. Tudo bem? Vem cá, tem 13 pessoas, 14 comigo.
Vocês 13. Nossa, vocês 13 foi ótimo. Vocês 13. Já fizeram lá a avaliação de neuro ou não? Ou deram mole? Já. Fez tudo? Eu fiz. Beatriz falou que fez tudinho. Larissa também falou que fez. A maioria das pessoas falou que fez. Então tá de boa. Fizeram lá os exercícios e a prova lá também? Sim. Beleza, show. Dá mole não, hein? Vai dar mole aí, vai dar ruim depois. Depois, ó, eu sei que só tem 14 pessoas, tem 13 pessoas aqui. Depois, eu só queria que vocês botassem lá no grupo de vocês, dizendo que encerra a avaliação hoje, tá bom? Para ninguém ficar perdido. Porque, enfim, por mais que a gente colocou tudo, né, antecipado e tal, mas sabe como é que é, né? Sempre tem que deixar para fazer na última hora. Não mole não. A Letícia da Silva falou o seguinte: professor, estou esperando até o último minuto para estudar tudo e fazer bonito. Só não dá mole, né, cara? Pô, vai fazer esse troço 11 horas da noite, vai fazer esse troço 10 para meia-noite, vai dar ruim. Daí, meu Deus mesmo, vai. O troço tá bem há mais de uma semana. Você vai fazer esse troço, a gente tinha para fazer hoje que vai acabar, vai dar ruim isso aí. Se eu fosse tu, já fazia logo esse troço, terminou a aula, tá de bobeira em casa aí, faz logo isso. Não se preocupe, não, professor, não vou cometer hoje de novo, não. Não, nem eu, não. Eu tô falando para você não se prejudicar, entendeu? Faz logo isso, pô. Tá de bobeira hoje, almoçou, tranquilo, faz logo essa prova logo. Deixa, vai fazer de madrugada a prova, aí um tal de internet cair, aqui em casa pelo menos não cai. Um tal de internet cair, sempre acontece uma opção de coisa. Então, vai deixar para a última hora, depois você vai se prejudicar, hein? Aí já era. Tá? Bom, vamos lá, vamos pro que interessa aqui. Fiz aqui as coisinhas aqui, tudo bonitinha. Pô, não tá... Calma aí. A câmera não abre nem a pau. Tá, deixa eu abrir aqui um negócio aqui para vocês. Na plataforma está escrito que eu não posso me inscrever no curso. Não sei, problema. Manda para mim o nome, se for foi a mesma coisa que eu falei com a Beatriz. Faz depois o nome de vocês, a relação dos nomes dos alunos, com o e-mail dos alunos. Manda para a representante me passa, que na segunda-feira eu vou resolver o problema de vocês. Tá legal? Em relação à plataforma, só na segunda-feira, mas eu necessito que vocês venham fazer uma lista e passar para representante. Só vou conseguir resolver esse problema se vocês fizerem uma lista com o nome de vocês e e-mail de vocês. Tá legal? Professor, a Maria e a Beatriz falaram. Qual é o nome da matéria? Vamos lá, vou abrir ela aqui agora para a gente. Olha aqui. Deixa eu botar uma janela aqui para a gente aqui. Aí vocês vão confirmar para mim se vocês vão visualizar ou não. Tá? Deixa eu ver se vai aparecer aí. Mete aí. Vai apresentar agora, tá? O nome da matéria é a matéria de processo, saúde e doença. Tá legal? É o nome dessa disciplina aqui. Como eu tô sem... A câmera ela não tá ligando, desligando. Quando eu mandar o link para vocês, vocês vão ver, para não pensar que a mentira é minha. Eu consegui me inscrever normal, sem problema. Vai lá, vê tudo bonitinho e depois manda para mim. Tá legal? É aquele negócio. Não precisa correr também hoje, porque como é só na segunda-feira que eu vou poder resolver esse problema, então tenta lá que na segunda-feira eu vou resolver o probleminha de vocês. Tá legal? Faz uma lista. Tá? Eu vou precisar de uma lista, porque senão vai ficar aquele... um falou, aí pega o nome de um, aí depois pega o nome de outro. Por que quer dizer? Em vez de fazer tudo na segunda-feira, eu vou ficar aquele gato pingado, né? Faz um troço aqui, faz um troço ali. Resolve logo tudo na segunda-feira. Faz uma lista que já resolve a vida de todo mundo na segunda-feira. Fica esse negócio de um fala, outro fala, um fala, outro fala, um fala, outro fala, que em vez de resolver na segunda-feira, eu vou demorar. Um troço simples que eu gasto 10 minutos, eu vou demorar 3 dias para resolver. Então faz uma lista, né? Vocês também tem que me ajudar também um pouquinho, pô. Cria uma lista lá para mim, lá com o nome de todo mundo e resolve logo. Em 10 minutos eu resolvo a vida de vocês. Mas só que eu vou precisar da ajuda de vocês. Só consigo resolver o problema de vocês se vocês também fizerem a parte de vocês. Tá legal? Vai lá, faz com calma, não conseguiu, não tem problema. Manda lá a lista, também não posso, vocês também não vão perturbar a menina, pô, meia-noite, 2 horas da manhã, para ver a lista, sábado, que só na segunda-feira que eu vou para a escola. Tá legal? Vai lá, faz com calma, na segunda-feira eu resolvo. Lembrando, nome, sobrenome e e-mail de vocês, tá? Tem que ter os dois, tem que ter o nome e o e-mail. Tá legal? Se tiver só o nome, não tem como não, porque eu vou precisar do e-mail para cadastrar. Tá legal, pessoal? Beleza? Bom, vamos aqui porque interessa aqui. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou falar disso, ela vai passar, você não vai aprender nada hoje. Ó, vem aqui comigo aqui.
Tá todo mundo vendo aqui a apresentação, tá? Tá, né? Confirma aí para mim, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vai ficar sem nada, não. Beleza. Ó, o nome, tá? Da matéria, a gente chama processo de saúde, doença. Eu vou botar doença e saúde. Então, é o nome dessa matéria aqui, processo saúde e doença. Vamos lá, vamos aprender aqui comigo aqui. Por que essa matéria ela tem esse nome? Porque essa matéria a gente vai aprender, tá? Que todo o processo, né? Tudo aquilo que todo bem-estar físico ou todo o adoecimento, a gente tem que entender que ele é envolvido com um desenvolvimento. Ou seja, eu tenho um fator, tá? Que faz com que a doença, ou melhor, com que a saúde ou a doença venha se desenvolver. Então, isso a gente aprende. Então, quando você fala de processo de saúde e doença, você está falando o quê? A gente está falando dos fatores que vão justamente colocar a vida daquela pessoa numa situação benéfica ou numa situação malevolente. Então, isso que a gente está falando de processo de saúde e doença. Geralmente, quando a gente fala de processo de saúde e doença, ou melhor, geralmente quando a gente está falando desses fatores, né, desses fatores aqui, né, que vai facilitar o desenvolvimento, seja da doença ou seja da saúde, esses fatores eles estão muito correlacionados com o fator ambiental. Isso é importante a gente saber. Ou seja, o ambiente ele é extremamente importante tanto para eu ter uma melhora, tanto para eu ter uma piora. Nada acontece por um acaso. Nada acontece por um acaso. Ah, eu estava bem, hoje eu passei mal. Não existe isso. Ah, professor, como assim? Não existe. O que você tem que entender é o seguinte. Tudo na nossa vida, tá? Quando a gente está falando de doenças, tá? Quando a gente está falando de doenças, eu deixo uma observação aqui, porque as doenças ela tem duas formas. Eu tenho uma doença, a gente chama ela de doença assintomática. Assintomática. O que é uma doença assintomática? É uma doença na qual eu não tenho o que? Sinais. O que são sinais? Sinais são dados objetivos. O que é um dado objetivo, professor? É aquilo na qual eu consigo ver, enxergar, identificar com clareza. Então, uma doença assintomática ela não vai me dar esses dados, ela não vai me dar essa objetividade. Ou seja, se torna algo inclaro, algo que não vai apresentar esses sintomas. Cita para mim, por exemplo, eu ia falar agora, a Anabelle falou, tipo a diabetes, perfeito. A diabetes, quando ela está, como é que eu vou falar? Penetrando, não. Quando ela está se desenvolvendo no paciente, ela é assintomática. Inclusive, a gente vai ter protocolo de diabetes, vocês vão aprender comigo. Então, ela é assintomática. Por que ela é assintomática? Quando ela está se desenvolvendo na pessoa, ela não alarma nada. A pessoa ela só passa mal aonde você vê todos esses sintomas que você já conhece, quando o corpo ele não consegue mais suportar. É onde a pessoa toma um espanto. Verdade ou mentira? Se você tem alguém da sua família que é diabético, que ele toma medicamento oral, você vê que quando ele descobriu que foi diabético, ele ficou espantado, porque ele não imaginava que ia ser isso. Eu estou falando alguma mentira? Não estou. Por quê? Porque você está se desenvolvendo, o corpo não aguenta, que é aquele negócio. Tudo, o teu corpo, o meu corpo, ele tem um limite. Tudo ele suporta. Quando ele não suporta mais, é onde dá o ruim. É onde ele vai começar a desencadear as doenças. E aí, o camarada ele vai apresentar isso. Então, isso é uma doença assintomática. Agora, eu tenho doença assintomática, mas eu também tenho doenças que elas são o quê? Que elas são doenças, adivinha? Elas são doenças o quê? Sintomáticas. Professor, isso a gente sabe. Calma que doença não são esses dois não, tá? Eu tenho doenças que elas são sintomáticas. O que é uma doença sintomática? É o contrário da assintomática. Assintomáticas são doenças onde elas começam a me dar o quê? Os sinais. O que é um sinal? O sinal é algo objetivo, algo claro, que eu consigo ali tanto observar, né, seja através de uma inspeção, seja através de uma anamnese, seja através do exame físico. Inclusive, vocês, alunos,
É porque quando a gente está em processo de formação, a gente aprende ali muito rápido o que é um exame físico, o que é uma anamnésia. Então, às vezes, pelo amor de Deus, não estou desmerecendo ninguém, não, tá? Pelo nome de Jesus. Então, às vezes, o aluno, ele não. Como é que eu vou explicar? A gente não consegue ter uma compreensão aprofundada do que é um exame físico. Só que o exame físico a gente vai começar a ter uma certa relevância para a nossa área a partir do momento quando você está atuando. Quando você for trabalhar, assim todo mundo espera, eu também, quando você for trabalhar no hospital, você observa ali o paciente, você tem que fazer a anamnese daquele cara constantemente. Não é só ir lá, infelizmente a gente observa isso, é uma situação chata, não é só ir lá, fiz o medicamento e pronto, acabou. Não, fazer medicamento qualquer um faz. Você não precisa estudar para fazer medicamento, que isso? Você não precisa, não. Agora, a situação toda é como você vai trabalhar com aquele cara. É quem é aquele cara, porra, o que ele está apresentando ali naquela hora? Porra, tu vai dar medicamento para ele? Tá, mas e aí? Não é você ficar ali batendo papo furado, falar que ama o cara e orar pelo cara. Não, tem nada a ver, isso é bobeira. Eu estou falando do seguinte, você observar o que ele está apresentando, que ali é que está o X da questão. Então, esses sinais que a gente consegue observar pela anamnésia ou por exames clínicos, isso é uma doença sintomática. Por exemplo, uma doença sintomática, a hipertensão. A hipertensão é uma doença sintomática, porque ela me dá parâmetros. Ela me dá justamente o quê? Dados objetivos. É um tipo de doença sintomática. Consigo observar ela ali. Um tipo de doença sintomática, ou seja, eu estou manifestando nela. Um outro exemplo, uma trombose, né, é um tipo de patologia hemática. Hemática, para quem não sabe, é doença ocasionada no sangue, tá? Hemática ou hematopoética, né? Aí tem a ver também com produção. Então, o que acontece? É um tipo de doença onde eu estou tendo um sinal ali claro ali, tudo bem? Então, isso é uma doença sintomática. Agora, vem cá, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu posso ter uma doença, preste atenção na pergunta, eu posso ter uma doença que ela vai se desenvolver no meu corpo, tudo bem? E aí os médicos ali, a conjunta dos profissionais da área da saúde, começa a fazer a anamnese. É válido lembrar que cada profissional tem um modo como enxerga ali a manifestação da doença no paciente. Isso é importante você saber. Eu tenho um diagnóstico médico, eu tenho um diagnóstico de enfermagem, tenho um diagnóstico do nutricionista, só que cada um vai puxar a sardinha para sua área. Diagnóstico médico é médico, diagnóstico de enfermagem é enfermagem, diagnóstico de nutricionista é nutricionista. Cada um envolvido ali na sua área de atuação. Então, o que acontece? Eu posso ter uma doença, eu sei o que é a doença, eu sei o que ela vai provocar na pessoa, mas só que eu não descobri como originou aquela doença. Eu posso ter isso ou não? Sim. Aí pode ter. Aí outra pergunta. Mas por que acontece um troço desse? Pode ser fator hereditário, alguma coisa assim, Tobias? Não, o fator hereditário a gente já consegue descobrir a situação. Aí entra no sintomático. Agora, quando eu não sei a causa, quando eu não sei o motivo, e aí? Sabe qual é o nome dessas doenças? Vamos lá? Aqui, ó. Eu também tenho doenças que a gente chama disso aqui, ó. Peraí, deixa eu só pegar. Não. Aqui, só para não escrever besteira. Aguenta aí. Eu tenho doenças, vou puxar aqui para baixo. A gente chama de causas idiopáticas. Peraí, escrevi errado. Idiopática. O que é uma doença idiopática? É onde eu não consigo descobrir o quê? A origem dessa doença. Eu conheço, presta atenção. Não disse que eu não sei a doença. Até porque não tem como é que você vai diagnosticar alguma coisa que a gente não sabe? Não faz sentido nenhum. Eu não disse que a gente não sabe a doença. A gente sabe a doença, a gente sabe o que ela está provocando na pessoa. Entretanto, todavia, exceção, eu não conheço a origem. Não tem algo específico que vai me identificar. Ué, professor, então peraí, eu não estou entendendo nada. Calma, você vai entender. Então, tem como uma equipe de profissional saber o nome da doença, mas não conhecer a causa, não. Eu não tenho uma causa específica. O diagnóstico está ali. Estou dando exemplo assim, bobo, assim. Exemplo de diabetes. Eu tenho diabética ali, se vocês não sabiam disso, a diabetes é uma coisa interessante. Eu vou só focar nela aqui bem rápido aqui,
porque a gente vai ter um dia só que a gente vai estudar só de diabetes, tá? Não é hoje, não. Hoje eu só vou dar uma palhinha só para a gente aprender, tá? Porque senão o diabetes é muita coisa, senão vai tomar o tempo de hoje. Pois bem, a diabetes, para quem não sabe, eu tenho 2 tipos de diabetes. Eu tenho uma que destrói o pâncreas do cara todo, o cara não produz insulina, e ele fica completamente dependente de injeção. Essa injeção é insulina que ela é produzida artificialmente, tudo bem? Geralmente é pelo pâncreas ali do porco, só que hoje em dia tem até por bactéria. Sabia que bactéria produz insulina? Tá? E aí o camarada ele aplica ali no corpo dele, pronto, consegue viver ali, abre aspas, naturalmente. Esse tipo de diabetes a gente chama de diabetes do tipo 1. Bom, se eu tenho tipo 1 e eu disse que eu tenho 2 diabetes, você concorda comigo que eu tenho diabetes do tipo 2. A diabetes do tipo 2, ela é um tipo de diabetes que é ao contrário dessa primeira que eu estou falando para vocês. O que, que acontece? Essa segunda, ela é um tipo de diabetes que ela vai aos poucos fazendo com que o pâncreas ele venha diminuir a produção de insulina. E aquele camarada ali, ele começa a ter alteração no corpo dele. Geralmente, esse tipo de diabetes, ela está muito correlacionada com o estilo de vida da pessoa. Geralmente, pessoas sedentárias, pessoas com obesidade, são fortes candidatos a desenvolver diabetes. Ah, é? Aham. Qual é a porcentagem? 80%, 85% a 90% das pessoas que têm diabetes, elas são diabéticas do tipo 2. Caramba, é uma porcentagem tão alta, bem alta. Tá? E o do tipo 1? Até 10% dos diabéticos é caracterizado tipo 1. Tá legal? Então, você vê que de 100%, 90% vai para o 2. O que acontece? Vamos lá, vou te explicar. A diabetes do tipo 1, há muito tempo, eu não sei se você já ouviu falar, que ela era chamada de diabetes insulino dependente. Alguém já ouviu falar dessa expressão? Paciente insulino dependente. Ou diabetes infanto-juvenil. Alguém já ouviu falar disso aí? Alguém já ouviu falar desse nome? Não? Ninguém? Você nunca ouviu falar disso, não? Você é velho pra caramba isso aí. Ó, peraí, alguém falou aqui que já, ó. Cadê? A Rafaela falou que já. Eu já ouvi. Você é velho, pô, você bota... Só tem o quê? Esse troço tem mais de 15 anos. O que acontece? Essa expressão que a gente fala que diabético é insulino dependente e tudo mais, isso aí não existe. Tá? Acabou isso. Aí você vai falar por quê? Porque, tô falando de um troço de 15 anos atrás, né? Porque antigamente achava-se, e tem gente que acha até hoje, que a pessoa ela nasce com essa diabetes. E não é. Na realidade, é uma alteração genética que o corpo tem, tá? E que eu tenho um afloramento na faixa etária infanto-juvenil. Porém, olha que doideira. Porém, o camarada ele pode nascer com essa... Pode nascer, não, ele vai nascer com essa doença, só que ela só vai se manifestar na idade adulta. Você sabia disso? O camarada, ele nasce... tudo tem um tempo na nossa vida. Doença é a mesma coisa. Ela nasce, ela cresce e ela morre. Doença morre, junto com o paciente. Então, o que acontece nisso aqui? Até a fase que ela vai crescer. Então, tem, às vezes, o camarada, ele vai ter essa manifestação lá para os 25 anos, 30 anos de idade. Aí ele chega lá para fazer o teste dele lá, você vai saber comigo que testes são esses. Vai ali, o camarada dá um diagnóstico errado, isso acontece pra caramba, e ali joga ele como DM2. Aí que tá a merda. Por quê? Porque se eu boto ele que é DM2, DM2 não faz insulina. DM2 é medicamento oral. Ele é DM1, porra, o medicamento que vai introduzir nele não vai adiantar nada. Você concorda comigo? Tem que concordar, pô, lógico. Então o que vai acontecer nisso aqui? Vai dar ruim para aquele cara. E aí é onde dá tudo bafafá. Tem essas causas. Só que, professor, tem como a gente saber que essa pessoa com 25 anos e tal tem? Eu vou fazer um roteiro, vou perguntar para ele qual é a sua mãe, ela foi o quê? Você nasceu ali no tempo, nasceu precoce, você nasceu com quantos quilos? Isso acontece pra caramba. Eu nasci com 4 quilos e pouco, 5 quilos e pouco, é normal. Criança com acima de 5 quilos é candidato para desenvolver diabetes. E a mãe, ela teve diabetes gestacional. Que isso, professor? Você está falando mentira. Eu não estou, não. O nome disso a gente chama de macrosomia. São bebês que nascem acima de 4 quilos, tá? Toda pessoa que ela tem acima de 4 quilos, não é que ela vai ter, pelo amor de Deus, mas é um candidato a futuramente desenvolver diabetes. Inclusive mamães também que elas precocemente fazem ingesta alimentar
no bebê. Aí você vai falar, professor, pode bobeira, né? Toda mãe fala isso, mãe e vó. Né? Pô, peraí, pô, eu comi com 3 meses de idade, já comi e tô vivo. Eu não estou falando que você vai morrer. Você interpretou errado a minha fala. Eu disse que você poderá ter manifestações. E quando eu falo manifestações, eu não estou falando que você vai ter com 10 anos de idade, eu não estou falando que você vai ter com 15 anos de idade, eu não falei que você vai ter com 20 anos de idade, eu não falei que você vai ter com 40 anos de idade. Eu disse que você pode desencadear isso em algum tempo da sua faixa etária da sua vida. Então, pode ser tanto na faixa infanto-juvenil, adulta ou idoso. É onde você começa a ter o quê? As doenças metabólicas. Não sei se você já reparou bem, tu já reparou que o diabético ele tem problema de hipertensão? Não sei se você já reparou. Ou você vê aquele camarada, né, com aquele abdômen bem distendido, aquele abdômen globoso, distendido é outra coisa, aquele abdômen globoso, não sei se você já reparou, ele sente uma dor aberta na nuca, vai verificar, está hipertenso, está diabético. Você já viu isso? Ou não? Não sei se você já reparou. O camarada é hipertenso, estou falando nessa situação. Vai pegar diabetes, ele é diabético. Ou o do camarada é diabético, você pega lá, ele é hipertenso. Alguém já ouviu falar disso aí ou não? A Larissa falou, meu avô era diabético e teve problema de hipertensão. Desculpa perguntar, seu avô ele já é falecido, Larissa? Ah, tá. Não, tudo bem. Então, ó, por que que o camarada, né? O camarada que nem teu avô não, tá? Por que que o paciente, ele quando tem diabetes, ele vai ter hipertensão? Isso é mole. Porque a diabetes, ela causa uma doença que a gente chama de doença. Pô, faleceu novinho, 58 anos. Pela diabetes, não foi? Foi. Ou não? Foi. A gente chama de diabetes descompensada. Sabe, é, sabe o que é qual coisa? Pior que o tratamento é fácil. O problema é a resistência dos profissionais. Sabia disso? O tratamento é muito fácil. Diabetes é tratamento fácil? Pior que é tratamento fácil. Que isso, professor? É, tratamento fácil. Como é que você sabe? Eu faço parte da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, o que acontece nisso aqui? O tratamento é fácil. Pois bem, o que vai acontecer? Vamos lá. Onde é que eu estava aqui? A diabetes, ela causa uma alteração metabólica no corpo. Essa alteração metabólica, ela aumenta ácido graxo, ela aumenta a queima de gordura exacerbada, por isso que o camarada perde peso. Não sei se você já viu. Quando o diabetes instala no cara, ele começa a perder peso muito rápido. Não sei se você já reparou isso. Perde peso, comparado ao peso que ele tinha, ele, com agora já instalada a doença, ele perde peso muito rápido. Isso aí que está o problema todo. O pé do cara começa a ficar ressecado, a pele dele começa a ficar colada, fica com cheiro de acetona. Não sei se vocês já repararam sobre isso. Vai ficar grudento, aquilo ali é acetona que está sendo eliminado no corpo do cara. Então, o que acontece? Aquilo ali é da doença metabólica. Só que agora tem situações que a pessoa ela pode ter diabetes, mas eu não tenho uma causa, não tenho uma origem. Eu tenho que dar o nome à doença porque quando não tem insulina se chama diabetes. Isso é verdade, é o nome da doença. Se não tem insulina, produz pouco, o nome da doença é diabetes. Só que às vezes eu não tenho uma causa ali, eu desconheço a causa, é onde a gente chama de doenças idiopáticas. Ou seja, eu não tenho, na realidade, uma causa ali, uma origem para aquela doença. Ué, professor, então já que a gente não tem uma causa, uma origem, então como é que a gente vai tratar essa pessoa? Repara na minha narrativa. Eu disse que a gente desconhece a causa, a origem, mas o tratamento nós conseguimos ali atender o paciente. Lembrando que, no momento ali lá no laudo dele, eu falo que a causa é o quê? Idiopática. Mas com o passar do tempo, com o tratamento, eu vou me aprofundando no meu diagnóstico para que eu possa não ter uma origem definitiva, mas para que eu possa, pelo menos, ter um tratamento mais adequado com aquele paciente. Tudo bem? Tranquilo? Estão conseguindo entender mais ou menos o que eu estou falando ou tá meio difícil aí? Fala a verdade. Se não estiver entendendo, eu ajudo vocês, hein? Olha lá, hein? Pode mentir, não. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer... Deixa eu só aceitar a aluna aqui, peraí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Tá dando para entender mesmo? Não tô falando de estranho, não? Não, né? Olha lá, vai mentir não, hein?
tudo bem? Tá joia. Qualquer dúvida aí, vocês vão falando comigo para poder ajudar vocês, tá legal? Se eu não conseguir entender, eu ajudo, tá? Porque às vezes eu tô falando assim, eu falo, pô, será que a pessoa tá entendendo? Então, ó, voltando à situação, então essas que são as causas, tá? Só que tudo isso aqui, aí foi o que a Janaína falou, tudo isso aqui, ó, é um ambiente. Aí esse ambiente, ó, eu tenho cofator, eu tenho um fator social, então o fator social, ou seja, o local, né? Eu tenho um fator social, eu tenho um fator hereditário, foi o que ela falou bem, ou seja, a parte hereditária da família, isso pode contribuir para o desenvolvimento de determinadas doenças. Então, tem o fator social, tem o fator hereditário, e eu também tenho o quê? O fator do estilo de vida daquele cara. Então, tudo isso aqui é justamente o quê? O ambiente na qual vai favorecer tanto o desenvolvimento da saúde, como também o desenvolvimento da doença daquele cara. Agora, é válido lembrar o seguinte, como a gente tem padrões, ou seja, a gente consegue identificar essas doenças, aí você vai aprender comigo o seguinte, ó, que a gente vai ter o quê? Os protocolos, tá? Eu tenho um protocolo de tratamento, eu tenho um protocolo do Ministério da Saúde, ou, né? O que é o protocolo do Ministério da Saúde? O protocolo do Ministério da Saúde é o quê? É um padrão, tá? É um padrão onde eu vou conseguir o quê? Nortear, ou melhor, nortear foi ótimo. É um padrão onde eu vou conseguir o quê? Direcionar meu tratamento ao paciente. Pô, professor, você está falando de um jeito que eu não estou entendendo muito bem, não. Resume para mim, vou resumir. Por exemplo, tratamento de sífilis. O paciente ele quer ser, ele precisa de um tratamento para combater aquela sífilis ali que ele adquiriu. Como é que é o tratamento? Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma diretriz. Tá dando para entender? Eu tenho que ter uma regra estipulada ali, formalizada. Então, esse protocolo ele vai formalizar os tratamentos específicos para determinadas doenças, que elas são logicamente emitidas através do Ministério da Saúde. Então, se chega ali um paciente com sífilis, a gente faz o quê? Os diagnósticos para o tratamento da sífilis. Olha só que legal. Eu tenho os medicamentos para o tratamento da sífilis, eu tenho um acompanhamento para o tratamento da sífilis. A mesma coisa, por exemplo, é em relação à saúde da mulher. A saúde da mulher, eu tenho o quê? Eu tenho um protocolo do Ministério da Saúde, a rede de cegonhas, né? A parte ali do pré-natal. Eu tenho um protocolo que eu devo o quê? Obedecer. Tudo bem? Aí alguém vai falar assim para mim, mas o professor, fala comigo. Os protocolos do Ministério da Saúde, diga aí, ele só é então efetivo, ele só é válido no hospital público, não é? Não. Ué, professor, não é não? Não, tem nada a ver não. Quem falou isso para você? Ué, professor, mas eu pensei. Eu pensei que, como é o Ministério da Saúde, né, órgão público, então só é válido só para o hospital público. Não, na verdade você pensou tudo errado. E o que acontece é o seguinte, vamos lá. Quando eu tenho um protocolo do Ministério da Saúde, é a nível federal. Os protocolos eles deverão ser obedecidos tanto pelas empresas particulares como também pelas empresas públicas. As empresas particulares, elas devem atender, elas devem complementar as diretrizes e os protocolos dados através do Ministério. É lógico que cada hospital, cada ambulatório particular, ele vai complementar. O que é complementar? Ele pode acrescentar exames mais especificados para o tratamento daquela clientela que ele está ali atendendo. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso é importante a gente saber. Show? Vamos lá. É aquele negócio. Todo mundo faz bolo de laranja? Faz. Todo mundo pode fazer bolo de laranja. Agora, todo bolo de laranja que você come é gostoso? Não, tem que é horrível. É a mesma coisa. Por quê? Que cada um vai botar mais alguma coisinha aqui, vai botar mais outra coisinha ali. Por quê? Para a gente vender. A mesma coisa vai acontecer com as empresas particulares. A receita é a mesma. A diferença é que eu posso apimentar mais as coisas. Tudo bem? Beleza? Então, a gente tem aqui esses protocolos aqui no Ministério da Saúde. Show de bola. Vamos lá. Bom, saindo disso aqui, dessa situação, tá, em relação ao ambiente, outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte: se eu estou falando do ambiente, tá, a gente tem uma coisa que a gente chama de taxa. O que é taxa? Na área do processo de doença, a gente tem um tipo de disciplina que a gente chama de epidemiologia. Né? O que é a epidemiologia? A epidemiologia é a ciência na qual eu vou estudar o quê? Eu vou estudar justamente os casos, tá? Os casos, tá? Sobre uma população. Ou melhor, vou até melhorar aqui minha fala. Eu vou coletar
dados de uma determinada população. Professor, que dados são esses? Tá? Lembrando que é sobre, né? O que é sobre? É acima. Por quê? O que significa a palavra epidemiologia? Vamos lá, vamos aprender aqui? Epi. Lembra? Epi vem de quê? Epi vem de acima. Lembra de epiderme, essas coisas? Então, epi significa o quê? Significa acima. Acima, sobre, né? Inclusive tem diferença, né? De sob e sobre, né? Sobre é acima, sobre é abaixo. Então, ó, acima, tá? E epi acima, logos, né? Vem de quê? Logia vem de estudo. Vem de estudo. Deixa eu pegar ele aqui. Saiu? Não tem problema não. Então, aqui vem de estudo. O que significa? É um estudo sobre o povo, ou seja, sobre os dados que aquela população apresenta. Aí você vai falar, que dados são esses? Vamos lá. Esses dados são o quê? São justamente aquilo que a população está apresentando para mim. São as informações que aquela população apresenta. Essas informações, elas podem ser até o quê? Informações boas de uma determinada população e informações ruins. Por exemplo, doenças. Eu tenho uma doença ali específica de um determinado local. Eu tenho um número de... Vamos falar para o coronavírus, pronto. Mais fácil. Eu tenho uma doença, ela está no país, e eu tenho o quê? Eu tenho uma população que está sendo atingida. O que significa isso aqui? Eu tenho um número de casos, tudo bem? Dentro de uma população. O que é a população? A população brasileira. São 250 milhões, não é isso, de habitantes? Ou isso eu estiver falando qualquer besteira. Se eu não me engano, é essa faixa etária. Então, o que é? Essa faixa etária foi ótimo. Esse número de indivíduos. Então, eu tenho 250 milhões, eu tenho uma determinada doença, e em cima disso, eu tenho o número de mortes ali. Então, isso é um dado epidemiológico. Tudo bem? Tranquilo? Mesma coisa também quando a gente fala de dengue. Eu tenho ali uma população de um determinado estado, e ali o que eu vou ter? Eu tenho uma doença que infringe ali aquelas pessoas, e naquela situação tem os dados ali onde eu consigo observar. Bom, como a gente tem tantas informações, a epidemiologia, o que ela vai dar para mim? Ela vai dar uma coisa que a gente chama de taxa. Eu tenho uma coisa que a gente chama de taxa de mortalidade, e eu tenho uma coisa que a gente chama de taxa de natalidade. Tudo bem? Tranquilo? O que é a natalidade? Número de pessoas que elas estão vivendo ou que elas estão nascendo? Taxa de natalidade. E aí? Nascendo, né? Nascendo, isso aí. Né? Tem a taxa de natalidade e eu tenho a taxa de mortalidade. Então, o que acontece nisso aqui? Só um instantinho. Calma que não é corona não, tá? Então, o que acontece? Gente, como é que tu vai pegar? Né? Tô aqui no computador. Que ideia minha. Então, o que acontece nisso aqui? Quando eu tenho a taxa... O que é a taxa a taxa de mortalidade, desculpa. A taxa de mortalidade... Deixa eu só trocar aqui a cor aqui da tinta aqui, peraí. Só para não ficar um troço batido. Não troquei nada. Vamos lá, é o número 1. A taxa de mortalidade é o quê? Eu tenho justamente o número de mortos, ou melhor, eu tenho o número de óbitos, sobre, que é sobre, está acima. Não é isso? Isso. Sobre o número o quê? O número de casos. Peraí. Isso aqui, eu ainda estou treinando esse troço aqui. Sobre o número de casos. Então, isso aqui é uma taxa de mortalidade. Por exemplo, eu vou falar aqui do coronavírus, porque fica fácil fazer a gente entender. Tá? Calma que eu não vou estar entrando em mérito de política não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Isso aí cada um tem o seu. Mas vamos aqui para o que interessa. Eu tenho o número de casos ali de pacientes contaminados, e em cima desse número de casos eu tenho o quê? O número de óbitos. Então eu tenho uma taxa de mortalidade ali. Tudo bem? E a taxa de natalidade? Essa aqui é fácil. Na verdade, tem outras taxas, né?
A taxa de natalidade é o quê? É o número de nascituros com o número ali, o quê? De puérperas, ou seja, a taxa de natalidade eu tenho justamente, quantas mamães ali, elas entraram em trabalho de parto? Vários, N, X, tudo bem. E quantos nasceram vivos? Que tem como a criança nascer morta? Tem ou não tem? Tem. Tem como, professor? Lógico que tem. Né? Você vira e mexe aí, pô, vocês mulherada de plantão sabem muito bem disso. Mas eu tenho também o quê? O número de... como se fala? Eu tenho o número de nascidos vivos. Então, isso é uma taxa de natalidade. Aí você vai falar para mim, poxa, mas para que eu preciso dessa taxa? Aí é que está a situação. O X da questão está aqui. Por que a gente precisa dessas taxas? Entre outros, que eu vou colocar mais taxa aqui para a gente. A gente precisa dessas taxas para justamente avaliar o quê? A qualidade de vida dessa população. Isso é interessante. Tudo bem? Só uma coisa importante que eu queria falar para você. O que é população? Quem é que sabe me explicar isso aí? O que é população? Alguém sabe o que é população? Qual a diferença de população e povo? É uma determinada quantidade de pessoas que vivem em um espaço? Seria isso ou não? O quê? Povo ou população? População. E Quantidade povo? de pessoas. E povo? Agora você me pegou. Eu, você. Não, mas aí não é população? É verdade. E aí? Vamos lá. Tira essa dúvida. Bom, vou esperar mais alguém falar também. Vamos ver. Quem é que se arrisca aí? Deixa eu pegar aqui a coisinha aqui de vocês aqui. Vamos lá. Cadê? Peraí. Ih, rapaz, coisa pra caramba aqui. E aí? Vamos lá. O que é população? Bom, vamos aqui para o que interessa. Quando a gente fala de população, a gente está falando no número de pessoas que se encontram ali dentro daquele local. Então, isso é uma população. Quando a gente fala de povo, a gente está falando o quê? De cidadãos. Ou seja, são pessoas que, na realidade, elas se encontram naquele local, elas são provenientes daquele local. Então, quando a gente fala o povo brasileiro, a gente está falando o quê? Dos cidadãos brasileiros. Quando a gente fala da população brasileira, a gente está falando o quê? Das pessoas que se encontram, você respondeu certinho. A gente está falando o quê? Das pessoas que se encontram dentro daquela região. Tudo bem? Tranquilo? Então, por exemplo, quando a gente tem uma doença que atinge o número da população, eu não estou falando do povo, eu estou falando o quê? Das pessoas que se encontram naquele local onde elas estão sendo o quê? Infringidas por uma determinada doença. Deu para entender isso aí? Beleza ou não? Beleza. Tá? Então tem uma diferença entre povo e população. Fala, Beatriz. Oi, não te ouvi, fala. Não entendi. Oi? Não entendi. Vamos lá. Travando. Tá. Diferença entre povo e população, vamos embora. Vou dar um exemplo aqui para você. Todo mundo que mora no Rio de Janeiro é carioca? Não. Todo mundo que mora no Rio de Janeiro é carioca? Não. Não. Mas ele não mora aqui? Então ele é pertencente do povo carioca ou ele faz parte da população carioca? Faz parte da população. Da população, boa. Agora, quem é o carioca? Carioca é quem? Aquele que nasceu onde? No estado do Rio de Janeiro. Então ele faz parte do quê? Do povo carioca. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Tem muitas essas situações. Isso é gostosinho de ensinar povo, população, cidadão, né? Aí, sabe a diferença de cidadão? Qual é a diferença de cidadão? Os dois agora que você tem. Quem é que sabe aí a diferença de cidadão? Você aprendeu que tem diferença de povo, de população, agora tem cidadão. Qual é a diferença? Isso aqui faz parte do número de pessoas aqui, tá? Ele faz parte da população carioca. Tudo bem? O que é cidadão? Esse é o mais fácil de todos. É aquele que se encontra com as suas obrigações, o quê? Políticas ativas. Tudo bem?
Ou seja, como assim política aditiva? Voto. Ser caracterizado cidadão. Tudo bem? Tranquilo? Caramba, professor não sabia disso não. Ué. Você tem direitos, mas você também tem deveres. O dever, só que ninguém fala que dever que ele tem. Tá legal? Tem diferença dessas situações. Isso é válido a gente saber. Tanto é que quando você não vota, você não pode fazer absolutamente nada. Ah, mas eu vou justificar. Justificar tudo bem, mas se você não justificar, você não faz nenhum tipo de concurso público. Nenhum que vem na tua cabeça, você não pode fazer. Tá legal? Que isso, professor? Não pode não? Nem abrir conta corrente você abre. Tá? Então, tem essas situações aí que é importante a gente saber. Tá legal? Porque quando a gente fala de população, o nego faz uma mistura, faz um milkshake e começa a misturar uma coisa com outra que não tem nada a ver. Tá legal? É aquele negócio, né? Não sei se vocês já repararam. Já reparou que aquelas pessoas que menos sabem das coisas são aquelas pessoas que mais pensam que sabem? Não sei se você já reparou nisso. Bom, o camarada fala do corpo humano, mas nunca abriu um livro de anatomia para ler. Como é que sabe do corpo? Já reparou nisso? Não tem como. Né? Para tu saber alguma coisa, tem que ler, porra. Você, não, mas eu vi no jornal, não, eu vi no WhatsApp. Não quer dizer nada para mim, porra. Tem que pesquisar. Tudo bem? Voltando à situação, então a gente tem essas taxas. Aí olha só que coisa interessante, ó. Cadê onde é que eu estava? Então aqui a gente começa a fazer o quê? A avaliar a qualidade de vida dessas pessoas. E veja bem, esse número aqui de número de nascituros, número de óbitos por uma determinada população, isso tudo ele vai ser acolhido, ele vai ser anexado em um sistema. Você sabia que a gente tem um sistema aqui no Brasil? Tem? Qual sistema é? Não é o sistema de saúde, não é o SUS, não. A gente tem, na realidade, o sistema de informação. O sistema de informação a gente chama de SIM, CINSO, sistema de informação. O que acontece? Dentro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que compreende o Sistema Único de Saúde, nós temos os sistemas de vigilância epidemiológica. Agora eu falei certo. Esses sistemas de vigilância epidemiológica são justamente os sistemas onde eu vou coletar dados da população para me dar o quê? Número de casos. Então, eu tenho óbitos, eu tenho nascituros, eu tenho, na verdade, doenças que estão infringindo naquele local, avaliar o padrão daquela situação para a gente ter uma intervenção. Então, isso funciona perfeitamente. Por isso que os dados de vigilância epidemiológica, eles devem ser atualizados constantemente. Constantemente deve haver esse tipo de, como se diz, de atualização. Tudo bem? Tranquilo? Aí, vamos lá. Eu saio dessa questão de taxa, né? E eu queria entrar aqui numa coisa que é interessante. Não quero salvar, não. Vamos lá. Como a gente está falando de doenças, tá? As doenças que a gente vai aprender nessa matéria, tá? A maioria delas, tá, pessoal? A gente chama de doenças ou melhor, quando a gente fala de doenças epidemiologicamente, a gente tem que entender o seguinte: as doenças, todo mundo sabe que é o quê? Que é um mal que acomete o indivíduo, né? Então, o quê? É justamente o mal que acomete o indivíduo. Só que se você reparar bem, eu não tenho uma doença que atinge só um indivíduo. Eu tenho uma doença que atinge vários indivíduos, que atinge uma população, que atinge um povo. Deu para entender agora a diferença de um e outro? Está entendendo ou não? Por isso que eu tive que fazer fazer esse giro aí com vocês. Só que veja, tem doenças que vai atingir aquele povo ali. Ela é restrita daquele local. Só que tem doenças que ela atinge o quê? A população mundial. Deu para entender a associação que eu estou fazendo com vocês? Então, tem doenças restritas e tem doenças que elas atingem fronteiras. Tudo bem? Beleza? Ou seja, eu tenho uma classificação dessas doenças. Tem, professor? Tem, lógico. Eu tenho doenças que a gente vai falar que são doenças pandêmicas, ou seja, produz uma pandemia. E eu tenho doenças que a gente chama de doenças... deixa eu só me lembrar aqui, peraí. Ih, rapaz, a cabeça está uma travada aqui. Eu tenho doenças epidêmicas e eu tenho doenças... rapaz, deu uma travada aqui boa aqui. Pandêmicas, epidêmicas e... Rapaz, a cabeça deu uma travada boa agora aqui, hein? Quem é que lembra aí?
Ah, pá. Peraí, deixa eu me lembrar aqui. Aguenta aí. Pô, deu uma travada boa aqui na cabeça aqui. Peraí. Pandemia, epidemia. Ah, lembrei. Show, agora veio. Boa, obrigado. Endêmica. Isso aí, endemia. Endemia. Pronto. Pô, a cabeça hoje ficou ruim. Então, ó, eu tenho doenças. Vou até trocar aqui, como eu estou falando de pandemia, eu quero logo entrar aqui na endemia, doenças endêmicas e doenças epidêmicas. Beleza? Quase que não sai. Vamos lá, o que é uma doença pandêmica? Doença pandêmica é o quê? Que ela vai ultrapassar as fronteiras regionais. Peraí. Fronteiras regionais. Olha só, quando a gente está falando regional, estou falando de. Como é que se fala? De estado, não. De estado do Rio de Janeiro, não. Regional que vai atingir aqui aquela área demográfica ali, aquela limitação demográfica daquela região. Tudo bem? Então, isso é uma pandemia, ou seja, ela ultrapassa essas fronteiras. Ou seja, ela pode acometer vários estados, ela pode acometer o que? Vários continentes, vários países. Deu para me entender? Ou seja, ela não está limitada em um determinado local. Um exemplo aqui que você está vivendo é o Covid. O Covid ele virou o quê? Ele virou uma pandemia. Mas eu só tenho só o Covid como pandemia? Não. A diabetes era uma pandemia. Você sabia que diabetes é pandemia? Você sabia? Ué, professor, diabetes é pandemia? É só aqui no Rio de Janeiro que tem pessoa diabética? É só no Rio de Janeiro que tem pessoa diabética? Se você for, sei lá, se for para a Argentina, para Paris, para o Chile, o Equador, tem diabético? Tem ou não tem? Tem. Não estou ultrapassando fronteira, sim ou não? O que você tem que levar como aluno? Presta atenção. O que você tem que saber? Quando a gente está falando de doenças pandêmicas, epidêmicas e pandêmica, endêmica e epidêmica, você nunca pode associar com isso aqui, ó. Aqui que está o teu erro, ó. Cuidado, ó. Vou até botar aqui. Cuidado. Ó. Toma cuidado. Isso aqui é pegadinha. Se você pensar assim, vai errar na prova, hein? Não pode fazer isso, não. Cuidado. Quando a gente está falando de pandemia, endemia, epidemia, não se limita apenas a doença, que se limita a alguém, a doenças infecciosas. O que é não se limitar? Não fica preso só nisso aqui. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, quando a gente está falando que uma doença é pandêmica, epidêmica e tudo mais, a gente está falando o quê? Não só de doença infecto-contagiosa. Aí você vai falar para mim, professor, fala, o que é uma doença infecto-contagiosa? É boa. Vou até perguntar para você, o que é uma doença infecto-contagiosa? Quem é que sabe me responder aí? O que é uma doença infecto-contagiosa? Quem é que sabe me responder? Hã? O que é uma doença infecto-contagiosa? Todo mundo que soa, né? Vamos lá, me ajuda aí. Ninguém? Ah, qual foi? Vamos lá. O que é uma doença infecto-contagiosa? Que passa de uma pessoa para outra? Só isso? Só isso? Tem mais nada, não? Passa para alguém? Aí acabou. Tem mais nada? Só isso também? Faz transmissão? Acabou? E aí? Tem mais coisa aí. Mas como é que ela passa? Ela passa como ela? Como é que ela pode passar? E por que ela é de fácil transmissão? E aí? Vamos lá. Pronto, ó, vou ajudar aqui vocês aqui. Vamos lá, valendo meio ponto. E aí? Rapidinho, né, pessoal? Já burlou. Provocado por agentes patogênicos. O que é um agente patogênico, Kézia?
Só vírus, só bactéria, fungo, protozoário não entra aí no meio, não? E aí? O que é um agente patogênico? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, está na caixa de diálogo. O que é uma patogenia? O que é uma patogenia? Organismos que são capazes de causar doença, patogenia? Agente patogênico é uma coisa. E patogenia? Tá certo, organismos que são capazes de causar uma doença. Boa, que organismos são esses? E aí? Patogenia é uma doença, concorda ou discorda? Uma doença. Agentes patogênicos, falou certo. São o quê? São organismos, né, capazes de causar uma determinada doença. Boa. Tá certo, tá errado não. Nessa aí você tá certinho. Muito bem. E como é que eles vão provocar essa doença? Como é que eles são capazes de causar essa doença? Me explica aí, Kézia. Ou os outros alunos também, tá, pessoal? Todo mundo aqui pode participar. E aí? Patogenia é a evolução dos organismos causadores de doença? Não. Patogenia, não. Agente patogênico é uma coisa. E aí? Pera aí, qual é a pergunta? Lá pergunta? A pergunta é o seguinte, ó, vamos lá. Deixa eu subir aqui. Até esqueci. Ó, a pergunta é, como é que esses agentes eles vão desenvolver a doença na pessoa? Agora vem cá, é uma doença o quê? Infecciosa, não é isso? Então o que ele vai promover na pessoa? Infecção. O que é infecção? O que é infecção? Uma inflamação? Não, inflamação é uma outra situação. Boa. Já até esquecido. Qual é a diferença de infecção e inflamação? Ô, professor, você tá complicando tudo na nossa cabeça. Tô mesmo. Hoje tu tá demais, complicando tudo, Tobias. E aí? Nada, só o certo. Vamos lá, ó. Já até melhorei. Fala para mim a diferença de infecção, inflamação e alergia. E aí? Vamos lá, vamos aprender? Jesus, vocês têm que saber isso aí, velho. Camarada, pô, você se formou. O camarada chega para você, pô, vem cá. Você já está trabalhando no hospital. O camarada chega para você, vem cá, esse remédio aqui é para alergia ou para inflamação? Você tem que saber isso aí, pô, ou não? Eu não sei. Pera aí, deixa eu vir aqui no Google aqui. E aí? Não pode, pô. Vai dar ruim lá na hora lá, hein? Vai? Então, e aí? Tem que saber. Infecção é desenvolvimento do agente patológico. Então quando uma bactéria está crescendo, ela está infeccionando. Então vamos ver aqui o seguinte. Só ler o rótulo. Às vezes nem o rótulo fica, vai. É uma resposta da infecção. Então vem cá. Inflamação é uma resposta da infecção. Se eu tacar cloro na tua pele inflama? Inflama. Cloro tem bactéria, tem vírus, tem protozoário ali dentro? Não. Então como é que está inflamando só que isso é provocado por infecção? E aí? Vamos lá, vamos aprender comigo? Dei esse nó aqui na cabeça de vocês, mas é isso mesmo. Vamos lá. O intuito foi esse. Quando a gente fala de doenças infecciosas, ou tem uma outra diferença. Na realidade, o que eu estou querendo falar aqui, a gente fala de doenças. Peraí, escrevi errado. Doenças infecto-contagiosas. Isso aqui que eu quero falar para vocês. O que é uma doença infecto-contagiosa? Vamos lá. Doenças infecciosas são doenças que elas têm a capacidade de provocar o quê? Uma infecção. Elas provocam. Deixa eu só colocar outra coisa aqui. Vamos lá. Fica até melhor. Então, ó, doenças infecciosas. O que é uma doença infecciosa?
é justamente o que? Primeiramente, você tem que entender o seguinte. São doenças que são originadas por quê? Por agentes infecciosos. Ah, tá. Isso aí a gente sabe mesmo? Então, o que é um agente infeccioso? São justamente quem? Os micro-organismos. Micro-organismo com um O só? Pode escrever. Tá? São os micro-organismos. Então, o que vai acontecer? São doenças originadas por agentes infecciosos, na qual irá manifestar o quê? Irá manifestar o estado de infecção. Muito bem. Aí a pergunta é, o que é uma infecção? Vamos lá, o que é infecção? Ah, professor, infecção é o que é ocasionado por vírus, quer dizer, então a infecção só se limita a vírus, não existe bactéria. Então, o que é uma infecção? A infecção é isso aqui, ó, são toxinas liberadas pelos agentes, adivinha? Patogênicos. Isso é uma infecção. Então, o que acontece? Quando você tem uma infecção, você tem a liberação de toxinas desses micro-organismos, tudo bem? E aquela toxina ali que é liberada, o que ela vai provocar no paciente? Uma doença. Só que essa doença ela é de origem infecciosa. Ou seja, eu tenho um micro-organismo por trás disso aqui. Tudo bem? Tranquilo? Agora, quando a gente fala de micro-organismos, isso é extremamente importante você entender que micro-organismo não é só vírus. Micro-organismo, quais são os micro-organismos que a gente tem? A gente tem os vírus, a gente tem o quê? As bactérias, a gente tem quem? A gente tem os fungos. Fungo pode provocar infecção? Pode, candidíase. Aquela Candida albicans. Candidíase não é provocado por bactéria, não. Hein? Tem o vírus, fungo, eu tenho quem? Protozoários. O que é um protozoário? Malária. Alguém já ouviu falar de malária? Alguém já ouviu falar de doença de Chagas? São doenças provocadas por esses caras aqui. Então, esse é um micro-organismo. Todos eles vão provocar uma infecção nessa pessoa. Agora, o que na realidade é uma doença infecto-contagiosa? Essa é a mais fácil que tem. É só copiar e colar. Uma doença infecto-contagiosa, ela é a mesma coisa desse cara aqui. Uma doença infecto-contagiosa. Tá? Isso aqui é o meu ombro, cara. Dói pra caramba. Doença infecto-contagiosa, o que ela é? São doenças que são provocadas, lógico, né? Que são provocadas por agentes etiológicos. Não tá aparecendo o que você está escrevendo aí, não. Tá aparecendo, não? Não. Só ficou até infecção, são toxinas liberadas pelos agentes patogênicos, só isso. Então, peraí, rapidinho, aguenta aí. Vê agora. Foi? Calma aí. Doenças infecciosas são doenças que são provocadas por agentes... Ah, agora foi, agora saiu, apareceu. Foi? Ó, deixa eu aumentar aqui a tela. Viu agora? Ixi, agora não apareceu nada. Aí tu tá pelo telefone? Foi, eu tô no meu telefone, é por isso. O espaço tá pequeno. Então, ó. Cadê? Janaína, você tá a tela do telefone? Deita a tela. Já deitei, já deu jeito aqui, valeu. Show. Aí, ó. Onde é que eu tava mesmo? Tá, lembrei. Então, ó, o que é um agente etiológico? Veja bem. Quando a gente fala de agente etiológico, eu tô falando de quê? De micro-organismo. Que também eu posso chamar de agente infeccioso. Grava isso para a vida de vocês, ó. Falo sério mesmo. Agente etiológico, agente infeccioso, agente patogênico é a mesma coisa. É a mesma coisa? É a mesma coisa. A diferença é que eu posso dar nomes. Quer ver um exemplo para você? Por exemplo, vou pegar aqui, deixa eu ver, Maria Vitória Alves.
É o nome dela. Mas todo mundo chama ela de Maria Vitória? Ou melhor, Maria Vitória, todo mundo chama de Maria Vitória? Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo? Não, todo mundo não. Cada um tem uma forma de falar com você. Sim ou não? Cada um tem uma forma mais carinhosa de falar com você. Só que eu estou me referindo à mesma pessoa? Perfeitamente. A mesma coisa é isso aqui. Eu tenho um cara que ele está causando infecção, porém, eu posso dar o quê? Outros nomes para ele. Aí você vai me perguntar, pô, mas por que eu tenho tanto nome assim? Para enriquecer o vocabulário do profissional. Então, quando eu falo, ó, o agente etiológico X, o agente infeccioso B, ou o agente patogênico, sei lá, X ou B ou C ou Y, eu estou me referindo à mesma pessoa. Tudo bem? Grava isso, que isso é importante vocês saberem. Tá legal? Até porque, por exemplo, quando você for escrever alguma coisa, fazer alguma redação, né, quem está se preparando aí futuramente para fazer a prova de IES ou algo do tipo, você não pode ficar batendo a mesma palavra várias vezes. Por quê? Porque isso dá a entender como se o teu vocabulário tivesse empobrecido. Tá legal? Isso é dica de redação. Então, ó, voltando aqui para cá, quando a gente fala de doença infecto-contagiosa, são doenças que elas são provocadas por agente etiológico. Quem é o agente etiológico? Esses caras aqui que estão no meio aqui em vermelho para você ver. E olha só que coisa interessante. Elas são doenças provocadas por agentes etiológicos que têm o quê? Que tem a capacidade de o quê? De repassar, ou seja, tem a capacidade de contágio. O que é o contágio? De eu passar por uma pessoa para outra. Isso é uma doença infecto-contagiosa. Agora veja bem aqui, ó. Isso é uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Ó, aí você pode me responder. Eu queria que respondesse pelo áudio, né? Fica até mais fácil. Então, ó, toda doença. Aí olha só a minha pergunta. Toda doença, a velocidade de contaminação dela é igual, ou melhor, toda doença terá a mesma velocidade de contaminação? Vou voltar aqui a que a Beatriz está perguntando. Ó. Professor, pode repetir? Passou o carro de som, não consegui te ouvir. Aula online passa tudo, filho. É um tal de vizinho brigar com o outro, é um tal de carro de som. É um inferno, é um tal de nego querer fazer obra domingo, 6 horas da manhã domingo, cara. O cara quer fazer obra domingo. Aí, porra, aqui é normal. Internet que cai. Internet aqui, cai direto aqui, é uma porcaria. Ó, voltando à situação, a minha pergunta foi o seguinte: e o carro ainda fica parado. Fica. Aqui é via de pamonha. Sábado fica um carro da pamonha aqui. Pamonha, 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 fresquinho. Para aqui, porque tem uma vizinha que gosta de comer pamonha. Para, perturba até 9. Aí o que acontece? Voltando àquela situação. A minha pergunta é o seguinte: todas as doenças infecto-contagiosas, elas terão a mesma velocidade de contaminação? É uma pergunta que eu faço para vocês. Não, não vai ter. Por que não vai ter? Quer ver o porquê? Ela não vai ter isso aqui, ó, por causa, ó, quando a gente está falando de velocidade de contaminação, ó, de contaminação, não é isso? Isso. Ó, às vezes vocês me ajudam aqui, tá? Que às vezes dá um branco aqui, cara, eu preciso da ajuda de vocês, tá? Porque às vezes eu falo uma coisa, acaba que eu tô esquecendo. Então, ó, é sério mesmo, às vezes eu preciso da ajuda de vocês, senão eu acabo me perdendo. Então, ó, o que é velocidade de contaminação? Quando a gente está falando de velocidade da contaminação, a gente está falando no modo, tá? Ou seja, da facilidade que o micro... Presta atenção nisso aqui. A gente está falando da facilidade que o micro-organismo tem, ó, facilidade... Peraí, aguenta aí, escrevi errado. Facilidade, para acertar. Facilidade, tá legal? Que o micro... Eu vou abreviar, tá? Seja isso aqui que o micro-organismo tem em o quê? Em penetrar. Aonde? No indivíduo. Essa capacidade de penetração, ou melhor, essa facilidade que ele tem em contaminar a pessoa, não se chama velocidade de contaminação. O nome disso aqui, o nome certo mesmo, a gente chama de fator de virulência. É isso aqui que você tem que entender. Fator de virulência. Deixa eu vir para cá. Botei mais para cá para a gente ficar mais bonitinho. Tudo bem? Tranquilo? Então, quando a gente está falando de doenças infecto-contagiosas, cada uma ela tem uma velocidade de contaminar alguém. Só que essa velocidade de contágio
ela está vendo o quê? Com o fator de virulência. O que é o fator de virulência? É o fator que o micro-organismo ele tem o quê? Em justamente contaminar a pessoa. Quanto maior for o fator de virulência de um micro-organismo, mais fácil ele tem em contaminar uma pessoa ou um grupo de indivíduos. Aí você tem que concordar comigo o seguinte: se ele tem uma velocidade de contaminar, você vai concordar comigo que ele também tem uma grande velocidade de causar infecção. E essa velocidade às vezes é tão grande que o meu corpo não consegue combater aquela resposta daquele micro-organismo, evoluindo para um quadro de óbito. Deu para entender isso? Ou não? Fala a verdade aí. Não, repete, Tobias, por favor. Aonde quer que tu quer que eu falo? Desse fator de virulência aí. Tá. Só no fator de virulência ou no caso todo? Só para eu me achar aqui. Oi? Não, do fator virulência para trás que você começou a falar, porque aqui eu perdi o fio da meada aqui. Tá. Tu prefere que eu falo ou eu falo e escrevo? Tu fala e escreve, que aí a gente passa pro caderno, para ficar mais Tá, fácil pra gente na hora de estudar. tá. Isso aqui que eu tô falando de escrevendo, vocês copiaram? Copiei, isso aí eu já Não. copiei. Ai, peraí. Não apaga ainda não. Eu tô em casa, eu vou sair da onde? Sair daqui dá ruim. Ó, copia aí que eu vou explicar isso aí de novo aí. Só para não apagar. Ó, copia aí que eu tenho aqui, eu só vou pegar só uma aguinha. É 10 segundinhos, que a minha garganta tá toda ressecada. Pera aí rapidinho, tá? Jogo rápido, 10 segundinhos. Então, pessoal, voltei, tá? Desculpa aí. Pô, tô tossindo pra caramba. Eu tava dando aula mais cedo aí, não bebi água. Vem cá. Foi pegar água? Foi pegar água. Conseguiu copiar? Ou não? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Ah, tá. Você acha que você tá puxando meu filho, né? Olha lá. Meu filho tomou um banho agora e adora água, ele, coitado. Tira ele da água e fica pau da vida. Vem cá. Conseguiram copiar? Eu posso apagar aquilo ali? Eu posso apagar. Eu posso colocar numa folha em branco? Para explicar o que é fator Calma de aí, virulência? professor. Eu tô copiando. Vai lá. Copiei rapidinho aí, que eu vou abrir outra folha para explicar isso aí com calma para vocês.
Gente, tá Eu tirei gravando? professor, pode apagar. Pode, todo mundo pode? A Rafaela perguntou, professor, você tá gravando a Pode, aula? eu tirei Tô. Tá legal, Beatriz, eu vou coisar aqui. Ô, Rafaela, eu tô gravando a aula, tá? Então fica tranquilo. Vai dar pra gente ver de novo. Vem cá, ó, a Beatriz falou que tá jóia. Eu posso sair aqui da página. O restante de vocês pode ou não? Confirma pra mim. Pode? Então eu vou sair daqui, hein? Pode? Janaína, pode sair daqui? Pode, Tobias. Já tinha copiado já. Pode sair. Então tá, então eu vou lá, hein? Então, peraí, beber aqui a aguinha aqui. Vamos lá, vocês querem que eu falo sobre o fator de virulência, né? Então tá bom. Peraí. Tô bebendo água aqui, vamos lá. Ó, então, vocês gostaram, né? Que eu vou falando e vou escrevendo, né? Fica fácil, né? Muito melhor assim, Tobias. Né? Sim, dá para aprender. Oi? Tu falou, tô sim em cima. Fica melhor, né? Fica mais fácil. Ó, vamos lá. Tá, fator de virulência, não é isso? Isso. Fator de Ih, rapaz, tô escrevendo com U. Virulência. Fator de virulência. Então vamos lá, ó. Eu vou só repetir, tá? Peraí. Eu falei para vocês o seguinte, presta atenção. Eu falei para vocês que o fator de virulência, tá? É a velocidade que um micro-organismo possui em contaminar ou, né, contaminar ou penetrar, né, que é a mesma coisa, ou penetrar, né, o indivíduo. O indivíduo. Né? Então, a velocidade que o micro-organismo tem, né, ou possui, em contaminar ou penetrar um indivíduo. Tá legal? Então, isso a gente chama de fator de virulência. Tá? Olha aqui, pessoal, presta atenção, ó. Presta atenção aqui, não copia agora nada não, ó. Se eu estou falando que ele é veloz, tá? Em contaminar alguém, poxa, presta atenção, ó. Vamos supor que você está trabalhando no hospital, tá? Eu vou fazer uma analogia. E aí pede para você, fulano, pega para mim ali, sei lá, pega para mim aquele gel que eu vou funcionar aqui a pessoa. Eu pedi, puf, você veio e já trouxe. Você está sendo efetivo naquele pedido que fizeram para você? Tá. Você está sendo efetivo. Você está facilitando o trabalho da pessoa, sim ou não? Você não está facilitando? Se eu peço uma coisa para você, você pum. Você tem prontidão ali. Você já te pediu alguma coisa, você já foi ali e fez. Pô, foi ótimo. Olha só coisa, olha só que cara legal. Olha só que menina legal para trabalhar comigo. Poxa, ela é veloz. Poxa, ela tem prontidão. Poxa, ela está facilitando o trabalho. Então você tem que concordar comigo que quando a gente fala que o micro-organismo ele é veloz em contaminar uma pessoa ou uma população, você concorda comigo que essa velocidade de penetração está facilitando o quê? Está facilitando, vou escrever aqui para a gente aqui, tá? Está facilitando, peraí, calma aí. Facilitando, tu escreve errado, professor? Não é que escreve errado não, porque a cabeça fica aqui pensando aqui, eu imagino tu falar e escrever junto, às vezes dá tilt. Então, eu estou facilitando o quê? A infecção. Pergunta que eu faço para vocês, olha só. O micro-organismo, olha só, o micro-organismo, se ele entra no teu corpo, o que ele vai fazer no teu corpo? Ele vai fazer infecção em você, vai ou não vai? Hein? Fala para mim aí. Ele não vai fazer infecção? Vai. Então, peraí, se ele está entrando mais rápido no meu corpo, você tem que concordar comigo que o quê? Que está facilitando o quê? A infecção nele. Nele não. Está facilitando o quê? A infecção em mim. Sim ou não? Sim. Você concorda comigo ou não? Sim. Pô, então, tá uma guerra. Aí estourou uma guerra. Aí, pô, tu contratou uma opção de soldado, todo mundo com pistola. Pô, se ele consegue entrar naquela fronteira rápido, ele vai matar todo mundo muito mais fácil. Vai ou não vai? Ele tá sendo rápido, ele tá sendo efetivo. Mesma coisa micro-organismo. Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? O que eu tô querendo falar para vocês?
Eu estou querendo falar para vocês que se ele é veloz em contaminar alguém, essa velocidade ela está facilitando o quê? O desenvolvimento de uma infecção nessa pessoa. Aí, a situação é o seguinte, nenhum micro-organismo apresenta a mesma velocidade. Sabe por causa de que não vai apresentar? Olha o X aqui da questão, ó. Aqui, ó. Vou botar até uma estrelinha aqui, ó. Presta atenção aqui, hein, cara. Vou botar até a estrelinha aqui, ó. Estrelinha aqui para você. Presta atenção. Vou escrever aqui, ó. Isso é uma observação. Cada micro-organismo possui seu próprio, seu próprio fator de virulência. Tá legal? E isso aqui é interessante, sabe por quê? Porque se eu estou falando que cada um tem uma velocidade, uma coisa interessante, essa velocidade ela pode ser alta, e essa velocidade ela também pode ser o quê? Ao contrário de alto. Ela pode ser baixa. Sim ou não? Isso, sim. Né? Então ela pode ser alta, ela pode ser baixa. Então você concorda comigo, né? O seguinte, eu tenho um micro-organismo que ele consegue penetrar mais rápido na pessoa, e eu tenho um micro-organismo que ele demora a penetrar na pessoa. Ou melhor, vou até reformular a minha palavra. Ele demora a manifestar o quê? Lê aqui para mim, por favor. A manifestar o quê? Infecção. Boa. O nome disso aqui, como cada um tem uma capacidade, ou melhor, tem uma velocidade de contaminação, a gente chama, sabe o quê? De período de incubação. O que é o período de incubação? A gente até brinca assim, só que não vou entrar em detalhes, só que está gravando, depois vai dar ruim para mim. Né? E falando, não, deixa para lá, não vai dar ruim. Então, o que é período de incubação? O que é uma coisa incubada? É escondido. Então, o que é o período de incubação? O período de incubação é esse aqui, ó. É o período, vou escrever, tá? É o período de tempo, tudo bem? É o período de tempo da penetração do micro-organismo, tudo bem? É o tempo da penetração do micro-organismo no indivíduo até a manifestação dos sinais e sintomas infecciosos. Tudo bem? Por que eu botei, ó? Deixa eu pegar aqui minha canetinha aqui de novo aqui, ó. Calma aí. Por que eu botei que é o tempo? Porque, ó, olha aqui comigo aqui em cima, ó. Cada micro-organismo tem o seu fator de... Peraí, nossa, escrevi tudo errado. Porque cada micro-organismo tem o seu fator de virulência. O que é a virulência? Lê aqui, ó. É a velocidade que ele vai contaminar a pessoa, facilitando a sua infecção. Como cada um tem uma velocidade, a gente fala que o quê? Que quando esse camarada ele entra na pessoa, pessoal, ó, presta atenção nisso aqui, ó. Vou fazer uma linha aqui para vocês, ó. Presta atenção aqui na linha, pode copiar aqui, ó. Você sabe que a gente está copiando? Eu sei. Ó, eu tenho uma linha aqui, ó. Tá vendo? Então, não tá vendo? Então, ele penetra aqui no cara. Certo? Ele penetrou. No momento que ele entra, ele já faz a infecção de cara? Ele pum, já foi assim? É assim que acontece? É assim? Ele chegou e pum, já faz a infecção? Não, pô, fosse assim, então tava todo mundo morto. Não tem como. Então, o que acontece? Ele chegou. O que ele vai fazer? Ele vai ver se o ambiente está legal ou não, isso é verdade. E aí ele começa a produzir a sua infecção, ou seja, a sua toxina. Não é isso? Aí, ó, isso aqui é um tempo, ó. Lembrando que é o seguinte, ele está aqui fora, né? Está aqui fora no ambiente. Então, até ele chegar aqui no cara também leva um tempo, né? Pode ser rápido, pode ser baixo. Então, ó,
Ele penetra aqui no cara, ele avalia o ambiente, para depois começar o quê? A infecção no paciente. Então, isso aqui é o que a gente chama o quê? De período de incubação. Lembrando que, se o fator de virulência dele for alto, o período de incubação, a pergunta que eu faço para vocês, ele será o quê? Ele será curto ou ele será longo? E aí? Se eu tenho um fator, se ele chega rápido no meu corpo, esse tempo que ele demora até fazer a infecção, que é chamado de período de incubação, ele será longo ou ele será curto? Não depende, não, professor? Tipo, Oi? da infecção, sei lá. Não depende, Não entendi. não. Ah, tá. Não sei explicar. Não, olha só. Vamos ver. Você está dentro da tua casa. Se você trancar a tua casa toda, o bandido, para ele entrar na tua casa, ele vai demorar um pouco, não vai ou não vai? Vai. Vai. Agora deixa a tua casa toda aberta. Vai ser Ele vai entrar rápido. rápido? Ele entrou na tua casa, mas vem cá, ele entra no portão e já assalta todo mundo? É assim? Não, você está dentro da tua sala, então ele tem que entrar no quintal, até chegar lá na tua sala, sim ou não? Sim. Mesma coisa é o vírus. Ele entrou, mas ele já está matando todo mundo, já está soltando todo mundo, não tem ninguém ali. Mesma coisa que vai acontecer com o micro-organismo. Ele chega rápido, pum, cheguei. Fator de virulência. Só que quando ele chega, ele já vai destruindo tudo? Não. Ele tem o quê? Ele tem um período de tempo até ele desenvolver essa situação. O que acontece nisso aqui? Oi. Isso depende da resistência do nosso organismo para o vírus se alastrar, vamos dizer assim, no nosso corpo. Porque, vou te dar um exemplo, tem gente, vamos supor a gripe, o resfriado. Tem gente que pega uma gripe, um resfriado tranquilo, mas tem gente que pega uma gripe, um resfriado que vem, assim, bota a pessoa na cama. Vamos lá. Isso depende muito da resistência da gente, do nosso corpo. Vamos lá. Da imunidade, no caso, né? Vamos lá, vou chegar nessa situação. Aí, no caso, ó, tem um pouco a ver, mas só toma cuidado. Por quê? Veja, a infecção... Vocês copiaram aí no caderno de vocês o que é infecção? Copiou ou tirou print? Não, copiei. Tu copiou? Lê para mim. Não, é sério mesmo. Lê para mim o que é infecção. Eu tô falando sério mesmo, não tô zoando não. Papo 10. Infecção são toxinas liberadas pelos agentes patogênicos, não é isso? Isso, boa. Ó, mantém o áudio aí ativo aí. Não, tô falando sério mesmo. É para poder ajudar vocês. Tô falando sério mesmo. Então é a toxina que ela é liberada pelo micro-organismo, não é isso? Patogênico. Isso aí. Micro-organismo, agente patogênico é a mesma coisa. Aí olha só, presta atenção nisso aqui, ó. Tá vendo aqui aqui onde eu tô fazendo esse círculozinho aqui? Tá vendo, ó? Esse X aqui que eu tô fazendo? Tá, tá aí na infecção, né? Isso. Aí, ó, tá vendo essa linha amarela aqui que eu tô falando para você? Sim. Preste atenção aqui, ó. Foca agora aqui, ó. Foca agora aqui em mim. O amarelo é o micro-organismo. Quando ele chega aqui, ele já está provocando infecção? Não, porque ele ainda não se manifestou. Boa. Segura. Preste atenção, segura. Tá indo bem, segura. Preste atenção. Essa linha aqui é o paciente. Ele já está no paciente, sim ou não? Sim, ele já está aí. Ele já chegou. Entrou. Boa, ele chegou. Então você concorda comigo que o fator de virulência dele é alto? Concorda ou discorda? Sim, porque ele já entrou, né? Boa, ele já contaminou o cara. Ó, já deixou a porta aberta. Isso, aqui, ó. Ele já penetrou no cara, já contaminou. O que acontece? Quando o micro-organismo ele entra na pessoa, ele não desenvolve de cara infecção. Então, qual é o nome que dá aqui? Aqui, quando eu tenho, olha bem, ó, a penetração do micro-organismo, eu não chamo de infecção, eu chamo de contaminação. O que é a contaminação? Presta atenção aqui agora, ó. A contaminação é o quê? É a presença do quê? Do agente infeccioso. Peraí, rapidinho. Infeccioso. Tudo bem? Aonde? No indivíduo. Só que, gente, preste atenção. Essa contaminação, tá? Eu estou falando no indivíduo porque eu estou puxando sardinha aqui para explicação. Só que é válido lembrar que contaminação é a presença de um agente infeccioso, como também de uma toxina, seja em um objeto ou seja num ser vivo. Tudo bem? Por quê, professor? Por exemplo, ó, uma substância corrosiva, se ela joga em você, você foi contaminado por aquilo. Sim ou não? Sim, né? Pô, você foi contaminado. Por exemplo, sei lá,
desinfetante hospitalar. Tem desinfetante hospitalar que você tem que estar todo paramentado, que causa até câncer. Inclusive, alguns deles foram até proibidos. Tá? Então, você se joga ali no teu corpo, você foi contaminado. Então, aquilo ali vai desenvolver uma situação em você. Tudo bem? Então, voltando aqui para a situação, ele penetrou. Se ele penetrou, ele facilita o quê? Perdão, se ele penetrou, a gente entende que ele tem um fator de virulência alto. Ou seja, se ele já entrou no meu corpo de uma maneira muito fácil, o fator de virulência dele é alto. Só que quando ele entra no meu corpo, ele já não faz de cara o que? Infecção. Não, ele tem o quê? Tem um período de tempo, concorda? Então, quando o micro-organismo ele entra no meu corpo, eu tenho uma contaminação. Aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte: quando ele está aqui no meu corpo, se ele ainda não desenvolveu a infecção, eu apresento sintomas ou eu não apresento sintomas? Apresenta sintomas? Não. Não, de Se ele cara só não, entrou né? no meu corpo, ele está no meu corpo, eu estou contaminado. De cara ele já faz infecção? Não. Não. Se ele não faz infecção, não tem como o quê? Não tem como, poxa, eu saber que o cara tem contaminado, não tem como eu saber que está infeccionado. Então, o que acontece? Eu não apresento sintoma, ou seja, o indivíduo ele fica assintomático. Ah, professor, isso não tem nada a ver, não tem não? Olha o período de tempo aqui, ó, período de incubação. Lê para mim, ó. É o período de tempo da penetração, contaminação, até desenvolver o quê? Sinais e sintomas. Você vê que tudo que eu falei se encaixa. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor. Deu para tirar a dúvida aí de fator de virulência ou não? Fala a verdade aí, pô. Não mente não, hein? Deu? Tá, deu sim. Show? Então, o que acontece? Ó, você quer ver um exemplo? A gente vai falar de HIV. Tá, mas isso não é hoje, não. Falta o quê? Falta 17 minutos. Rapidinho vai passar a hora. Ó, a gente vai falando de HIV. Aí, né, o HIV, a gente tem as formas de contaminação, né? Tem, né? O vírus da imunodeficiência humana, né, o HIV, que ele vai desenvolver a síndrome que a gente chama de AIDS, né? Tem muita gente que pensa que o camarada está contaminado com HIV, ele é aidético, não tem nada a ver, tá? Inclusive, olha só, isso aqui eu vou falar para você, a pessoa vai ficar até com uma pulga atrás da orelha. AIDS não é doença, não. Sabia que AIDS não é doença? É que isso? AIDS não é doença? Não. AIDS não é doença, não. Então, o que a AIDS é? Vou deixar você responder. O que a AIDS é? Ela não é doença, ela é o quê? O vírus é quem transmite, né? Quem vai desenvolver a imunodeficiência humana adquirida. Vírus é uma coisa. O que a AIDS é? Ela não é doença, ela é o quê? Vírus é quem leva alguma coisa para a pessoa. Infecção? É uma infecção, sim. E aí? Tem que ter um nome. A AIDS ela não é uma doença. A AIDS ela é uma síndrome. Ela é uma síndrome. Qual é a diferença de doença? Eu estou escrevendo aqui na caixa de diálogo de vocês. Qual é a diferença de doença e de síndrome? Qual é a diferença entre doença e síndrome? Quem é que sabe responder? Vamos lá? Quando você fala de, por exemplo, quando a gente está estudando, ou quando a gente está debatendo com alguém, debatendo, que eu falo não é debater de xingar da porrada, não. Debatendo é com tendo um argumento. Quando a gente fala de uma doença, você concorda com a minha opinião, que você sabe muito bem você sabe muito bem quem você está se referindo? Quando você fala, o camarada está com a doença X, você sabe exatamente o que ele tem, sim ou não? Sim. Sim, você sabe, né? Por exemplo, ó, diabetes. Você sabe o que é diabetes, você sabe os sintomas, você sabe tudo dela. Sabe ou não sabe? Sabe. Ou seja, você tem os sinais típicos da diabetes. Por exemplo, só é diabético quem não tem o quê? Quem não tem insulina. Concorda ou discorda? Concordo. Não é isso ou não? Existe uma outra doença no mundo que para de produzir insulina e não é diabetes? Não tem como. É diabetes. Lógico que a gente vai ver as causas da diabetes, tá? É diabetes. Se não tem insulina, o nome se chama diabetes.
Acabou. Agora, o que é uma síndrome? A síndrome não tem sintoma? Tem. A síndrome tem sinal? Muitos. A síndrome, para quem não sabe, é uma constelação de doenças. Professor, não entendi. Vou fazer uma analogia para você entender. Quando você vê uma estrela no céu, perdão, quando você vê aquela ponta ali brilhoso no céu, você sabe que aquilo ali é uma estrela. Por quê? Porque você sabe que se está no céu, está brilhando, está ali parada, é estrela. Agora, quando todas aquelas estrelas, elas estão bem ali, como é que se fala? Alinhadas, aquilo ali forma uma constelação. Por quê? Porque é um conjunto de estrelas que forma justamente um desenho no céu. A gente chama de constelação. Por isso você tem várias, tá? Aquelas Três Marias faz parte da constelação Cinturão de Órion. Tá? Então, o que acontece nisso aqui? A síndrome é uma constelação de doença. Você quer ver um exemplo que eu vou dar para você? O camarada que tem AIDS. AIDS, quais são os sinais e sintomas que a pessoa tem? Ah, professor, ele pode ter diarreia, boa. Mas só tem diarreia quem tem AIDS? Não, professor. Emagrecimento, professor, pode acontecer na pessoa que é diabética, pode ter perda de peso. Mas só perde peso quem tem AIDS? Não. Então você está vendo que é uma constelação de doenças. Deu para me entender? Então a doença é quando eu tenho um sinal específico daquele cara. Síndrome é quando eu tenho o quê? Quando eu tenho um apanhado de doenças dentro daquela pessoa. Por isso que se chama de síndrome da imunodeficiência adquirida. Ninguém morre da AIDS. O camarada morreu de AIDS, né? Assim que os outros falam. O camarada morreu de AIDS. Não. Você morre pela AIDS. Por quê? Porque desenvolve essa síndrome, diminui o sistema imunológico do cara de uma forma tão severa que até uma gripe mata o cara. Uma pneumonia mata o cara, uma tuberculose mata o cara. Deu para me entender isso aqui? Beleza? Beleza. Show? Larissa, Janaína, Maria Vitória, o restante aí da turma aí. Eu só queria que você escrevesse aí, Tobias, a diferença de doença e síndrome, para Tá, vou poder, escrever. para ficar Copiar. mais fácil aqui. Show, vou escrever. Essa parte aqui, copia aí rapidinho, que eu escrevo para vocês. Eu já copiei. Copiou? Essa parte eu também já copiei já. Eu já Todo copiei. mundo? Então, essa aqui agora aqui? Então, Sim. então vou botar em outra aqui, tá? Tá. Vamos lá. Diferença, né? Então vamos lá. Ó. Diferença de doença e síndrome. Muito bem. Diferença. Peraí, deixa eu escrever aqui direitinho aqui, pergunta aí. Essa matéria aqui eu vi que vocês gostaram mais um pouquinho dela, né? Sim. É boa, porque assim, tá mais presente assim no nosso dia a dia, fica mais fácil da gente entender as coisas que têm E acontecido. compreender, verdade. Ah, Fácil. tá. Vamos lá. Diferença de doença e sim. Peraí, matei. E sim. Rapaz, hoje eu tô ruim mesmo, hein? Diferença de doença e síndrome. Vamos lá. Aí a diferença, né? Pois bem. O que é uma doença? Doença, tá? Estou falando e eu estou escrevendo. Doença é uma manifestação. Manifestação não. Manifestação está errado. É uma alteração, tá? É uma alteração. Peraí, deixa eu melhorar aqui minha fala aqui, peraí. É uma alteração que ocorre no organismo do indivíduo. Peraí, indivíduo. Estou escrevendo errado. Indivíduo, tá? Essa alteração, tá? Ela é acompanhada de sinais e sintomas específicos, tudo bem? Ou seja, eu sei quem é o cara, tudo bem? Eu conheço a pessoa,
conheço a pessoa. A pessoa não é a pessoa, o ser humano, não, tá? A pessoa que eu falo aqui é a doença, tá legal? Então, conheço a pessoa. Então, por exemplo, camarada, eu falo da diabética, é mais fácil para ensinar. Camarada, ele tem perda de insulina. Qual é a doença que faz a pessoa perder a insulina? Diabetes, acabou. Então, eu conheço o cara. Tudo bem? Ou seja, é um sintoma específico. Não tem outra doença que faz, não tem outro nome de doença que faz a pessoa diminuir a insulina. Tá legal? Eu sei que eu estou falando assim, por mais que eu estou gravando, vai que quando tu escutar na tua casa, aí a pessoa que está me ouvindo vai falar, peraí, mas tem gente que parou de produzir insulina por outra doença. Um tumor, professor, pode fazer a pessoa parar de produzir insulina, é verdade. Aí você tem as causas que desenvolveram a diabetes. Mas o nome a gente chama de diabetes. Isso aqui, pessoal, é extremamente importante. Ó, isso aqui leva para a vida de vocês. Porque isso aqui é que o médico ele vai dar. Como é que o médico dá diagnóstico de doença? Porque ele dá uma coisa que a gente chama de CID. Sabe o que é CID? CID, para quem não sabe, é a classificação internacional. Isso aqui o hospital tem. Isso aqui não é barela de escola, não. Isso aqui é fato real. A classificação internacional das doenças. Todas as doenças, quando elas são identificadas, quando eu consigo saber a doença que está cometendo ali o cara, o médico ele tem que dar o CID da doença. Por quê? Porque o CID está falando que doença aquela pessoa tem. Tá legal? Isso aqui é importante para tudo. Isso aqui é importante, por exemplo, o camarada se aposentar, seja por auxílio doença ou invalidez, seja para o camarada entrar no plano de saúde para fazer ressarcimento do plano. Então, isso aqui é extremamente importante. Até também para acompanhamento. Não tem como, por exemplo, eu tenho uma pessoa que tem uma doença, mas não tem o CID. Tem que ter o CID para fazer o acompanhamento do cara. Tá? Então, isso aqui se chama Classificação Internacional da Doença. Tanto é que, ó, presta atenção, tanto é que no prontuário do cara, o que é prontuário? Aquela pasta onde estão as informações do cara, esse CID tem que estar ali dentro. Tem que estar, lógico, ué. Como é que você fala que o camarada tem a doença se você não formaliza aí aquilo ali? Tem que botar no papel. Vai só escrever? Tuberculose, acabou? Não é assim, não. Então tem que ter isso aqui é obrigatório, hein? Esse CID é uma numeração. Por que é numerado? Não é internacional? Então, o número que vai usar no Brasil, tu vai utilizar essa porcaria desse número, sei lá, até na Índia. Tá legal? Esse aqui é a classificação internacional das doenças. Tudo bem? Fiz aqui uma coisa aqui para vocês entenderem. Agora outra situação aqui, ó. Como tá acabando já? Falta 5 minutos. Ó. E o que é uma síndrome? Tá? Síndrome. A síndrome é o seguinte, é uma constelação de sinais e sintomas, ou seja, uma constelação de várias doenças ali. Tudo bem? É uma constelação de sinais e sintomas na qual eu não tenho uma especificidade. O que é isso, professor, especificidade? Eu não tenho um sinal específico ali daquela doença. Tudo bem? Ou seja, é uma constelação de sinais e sintomas. Agora é válido lembrar o seguinte: o HIV, ele tem um sinal específico dele. Isso cai em muito prova de concurso. É o único sinal que ele tem. A gente chama de sinal de Kaposi. Isso aqui que é o sinal de Kaposi? Isso você vai ver no hospital. Eu já vi várias vezes. Você vai ver o camarada, ó, presta atenção nisso aqui, ó. É porque, peraí rapidinho, ó. Eu vou mostrar aqui, em vez de ficar nesse achismo, eu vou botar aqui pra gente aqui no Google aqui para vocês verem. Sinal de Kaposi. De Kaposi, acho que é com E. Kaposi, por exemplo. Capose. Olha lá, ó. Você vai ver aqui comigo aqui, ó. Eu posso colocar aqui no... Não, isso aqui não vai sair, não. Tá? Eu só estou parando na apresentação e vou abrir outra janela. Calma que eu vou voltar lá de novo. Fica tranquilo, eu não apaguei, não. Ó, vou abrir para vocês. Aí confirma para mim se abriu. Abriu. Beleza. Fica melhor, né? Melhor do que eu ficar falando, não mostrar nada. Olha aqui, ó. O que é o sinal de
não é Kaposi, não, sinal de Kaposi. Olha só, o que é isso aqui? Isso aqui, preste atenção, isso aqui é o sinal específico do HIV, ou melhor, da AIDS. Ou seja, não é uma constelação, não escrevi que é uma constelação, é uma coisa pra cacete. Mas só que tem um sinal que é específico dele. Toda vez, eu estou escrevendo aqui na caixa de diálogo, toda vez que eu tenho um sinal específico, ó, não, vou escrever aqui no Google, ó, a gente chama de sinal patognomônico, tá? Sinal, o que é um sinal patognomônico, professor? É um sinal específico de uma determinada doença. Então, quando você vê o paciente ele desenvolve essa síndrome, pode acontecer de ele desenvolver esses sarcomas aqui. Sabe o que é sarcoma? Câncer, tá? Então ele pode manifestar. Pode ser na pele aqui toda, isso aqui é nariz, né? Agora que eu vi aqui, parece até um calcanhar. Ou pode se dar, eu geralmente vi muito na boca, tá legal? Isso tem muito, ó. Olha aqui, ó. Aí, ó, aquele negócio, como você tá falando de paciente, ó, tá legal? Olha aqui, ó. Esse sinal de Kaposi. Tem essa coloração de um tom mais violeta, tem uma coloração de um tom mais esbranquiçado, mais amarelado, tá legal? O professor só dá na boca? Não. Pode dar na cavidade oral, como também pode se alastrar para o resto do corpo. Infelizmente, é uma situação muito grave. E você vai aprender comigo. Pode ser que não desenvolva, pode ser, mas é específico da AIDS. Tá legal? É específico dela. Professor, como assim? Mas aí a Rafaela vai perguntar, mas peraí, se é específico, por que não vai se desenvolver? Se essa pessoa se tratar, não desenvolve. Você concorda comigo ou não? Sim. Agora, se ela não se tratar, ou se o tratamento for tardio, o que é tratamento tardio? Foi tratar depois, vai desenvolver isso. Você já viu umas 3 vezes o paciente apresentando isso. Fala, minha amiga, eu te cortei, fala. Não, mas os sinais demora a aparecer. Qual os sinais? Esse que você está vendo aí no Google? Não, é o que eu estou falando. Isso é uma situação mais grave. Espera aí rapidinho. Tá legal? Tá. Aí, isso que vai acontecer. Tudo bem? Tudo. Beleza? Depende muito do tratamento. Tá? Olha aqui. Deixa eu falar um negocinho aqui com vocês aqui. Toda essa parte aqui, eu gravei, tá? Eu vou terminar aqui a aula, que foi até lembrado aqui. Às 11 horas agora vocês terão aula com o professor Maurício. Foi falado com vocês, não foi direitinho? Foi sim. Tá? Só para não pegar a aula do professor. Então, que eu vi aqui, é 11 horas. Que eu me empolgo, eu vou falando. Quando eu perco aqui o horário. Que eu gosto de falar. Aí, eu gosto de falar pra caramba. Aí eu perco aqui o horário aqui. Aí, só para não comprometer o horário que você escuta o professor, vou terminar aqui a aula de vocês agora, tá? Rapidinho, não sai agora não. Deixa eu só terminar aqui de dar consideração. Essa aula ela foi gravada, tá? Eu vou jogar lá no Google, eu vou depois repassar para a representante para ela passar para vocês reassistirem a aula para escrever essas observações. Tá legal? Na próxima semana, que é o próximo. Oi, fala, minha amiga. Oi, fala. A gente já passou a lista, tá? A gente já passou a lista de que não está conseguindo acessar. Aí a Beatriz deve te passar. Tá jóia, tá? Aí, ó. Vou aqui, agora, ó, já